Fala, meus queridos amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com o meu parceiro de bancada, Giovanni. Seguinte, agora eu quero que a minha apresentação oficial seja esse dinossaurinho aqui, é o Giovanni. Então, esse dinossaurinho aqui, o nosso querido Júnior Zila, é o Giovanni, né? E também temos o garoto sorridente que está aqui na cal aqui, é o nosso querido Gabriel Leal. Só na foto, né? Segunda-feira chegando, não tô aqui nem na foto, não. Esse é o nosso querido Gabriel Leal. Bom, pessoal, a gente vai ter um podcast hoje bem bacana. É sobre a carreira da Emily mesmo, dentro da questão de recursos humanos, toda a sua carreira profissional, né? E eu gostaria de perguntar, para começar, né, o nosso bate-papo, né, para você fazer uma recapitulação de toda a sua carreira com a gente, onde você trabalhou, o que você estudou de faculdade. Certo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que as informações aqui sejam úteis. Enfim, diferente, às vezes, do que a maioria pensa, nunca tive o sonho, desde criança, de falar, caramba, nossa, vou trabalhar no RH, vai ser maravilhoso, vou ter uma carreira. Não, eu caí realmente de paraquedas, eu acho que quase que como todo mundo na profissão, né? Meu sonho era ser, na verdade, psicóloga clínica, e aí eu lembro de um atendimento na faculdade que, quando a gente começa, né, efetivamente, lá na clínica, meu sonho era atender criança, e aí a gente tem que comprar uma caixa de brinquedos que, sei lá, vai várias coisas para você usar ali na atividade terapêutica, e a primeira pessoa que eu fui atender, um menino, tinha uns 7 anos, ele quebrou a minha caixa inteira de brinquedos. E assim, eu pensei, meu Deus, aonde que eu fui me meter? E assim, com o passar do tempo, eu fui descobrindo realmente que clínica não era algo que eu queria. E realmente essa parte de terapia, que eu imaginava que seria meu grande sonho, não foi algo que como eu vislumbrava na minha cabeça. Enfim, como uma universitária, eu queria aplicar basicamente vários dos conhecimentos que a gente vinha recebendo, e eu já comecei a procurar um estágio, de fato, no primeiro ano. E aí eu enfrentei o desafio que a maioria das pessoas enfrenta, que é realmente sair da faculdade, fazer com que aquele conhecimento seja útil para fazer você ser competitivo e passar numa entrevista. E aí fui chamada para várias entrevistas e acabava não passando, até que tive a sorte de cair numa empresa que era para fazer gestão de carreira de executivo. Eu tinha, 18 anos, nunca tinha contato com ninguém desse nível na minha vida, caí realmente de paraquedas, foi uma oportunidade imensa, aprendi demais, é uma das empresas hoje mais tradicionais do Brasil nesse tipo de serviço. Então foi bem legal. Logo na sequência, eu acabei entrando numa indústria automotiva, como RH, recrutamento, seleção, treinamento, e aí uma loucura, porque sair do executivo para lidar com gente de chão de fábrica são coisas totalmente diferentes. E foi bem bacana, uma experiência bem legal. E aí depois eu voltei para a consultoria, né? Voltei a ajudar os executivos a se encontrarem, digamos assim, na profissão, encontrarem uma vaga no mercado de trabalho, e sempre paralelo ali com recrutamento e seleção, até que surgiu a vaga que hoje eu tô, que é uma vaga de gestão de RH. Então, hoje, basicamente, eu gerencio ali dentro da empresa que eu trabalho um time, são 2 meninas que trabalham comigo hoje, mas, de maneira geral, a gente atende ali todo tipo de assunto, desde operacional, né, que é recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, folha de pagamento, até coisas de resolver problema. A gente tem um RH muito focado, centrado no colaborador, então a gente é uma empresa que preza muito nesse tipo de relacionamento, muito aberto, muito amplo, e é basicamente o foco hoje da minha carreira é estar em uma empresa que seja bom de trabalhar, que as pessoas vão lá felizes e que não seja aquele negócio assim, só vou lá em busca do dinheiro. Então, basicamente, meu foco hoje é a experiência do colaborador dentro da empresa. É mais ou menos um pouquinho do que eu faço hoje. Ó, que bacana, que legal. Bom, Giovanni e Gabriel querem fazer alguma pergunta para a Emily, para começar? Eu vou falar que eu já imagino qual que é a resposta do Gabriel. Claro que é pra você a primeira pergunta. Mas ouvindo essa história eu me lembro de... Assim, eu também tive uma fase que eu tinha esse interesse em psicologia, né? Por coisas da vida, acabou que não rolou, né? Por coisas da vida também, diga-se de passagem, força de vontade. Mas, né, não é essa a questão.
E eu me lembro que eu tive um professor, assim, nossa, era um cara que eu admirava pra caramba, assim, sabe? Foi um dos caras, assim, mais inteligentes que eu já vi na vida. E muito da mudança de perfil que eu tive, né, foi depois que eu comecei, que eu tive aula com ele, assim, ele realmente teve essa influência na maneira que eu penso o mundo, digamos assim. E uma das histórias que ele contou foi justamente essa, que ele precisava comprar um entre aspas, um brinquedo, não era exatamente isso, mas era algum instrumento ali meio mais voltado ao lúdico, mas que ele usaria para fazer algum tipo de análise. Eu não vou me lembrar agora do que era. Essa eu realmente vou ficar devendo. Mas era justamente isso. Ele falou que, pô, veio a pessoa e quebrou o negócio. E ele simplesmente perdeu o set inteiro. E aquele negócio era uma nota. E eu me lembro até hoje disso, porque né, eu ainda tinha aquele negócio, tipo, poxa, será que eu vou um dia? Será que eu não vou? Aí tinha gente que estava fazendo psicologia, né? Ficou um negócio bem fixado na minha mente isso. Realmente a gente basicamente em vários momentos os psicólogos utilizam de ferramentas para fazer a criança interagir através dessa interação, conseguir ali ferramentas para o processo terapêutico. E esse valor que você falou, né? É uma nota. Nossa, realmente, eu sei lá, gastei 200, 300 reais na caixa, o menino detonou a caixa. Ele, tipo, quebrou tudo. Eu fiquei com muita raiva. É o pestinha. Literalmente, isso aí. Bom, Gabriel, quer fazer alguma pergunta antes disso? Não, tranquilo. Tranquilo? Vou prosseguindo aqui. Bom, você comentou... Peraí, só peraí. Eu acho, olha... Claro. Fala lá, guerreiro. Já deveria ter um stick aí pro Gabriel, né? Que é aquela famosa, sabe aquela famosa tela preta, onde só aparece a frase, a foto, assim? Tranquilo. 2022, Gabriel. Mas eu tô assim. Tranquilo. É a frase clássica. Frase clássica, não. Bom, você comentou sobre essa questão, né, que você começou na psicologia, né, e hoje a psicologia ela se tornou, né, uma coisa que praticamente muitas pessoas fazem. Eu mesmo faço terapia, acho muito bom, acho que as pessoas precisam fazer terapia e ela ajuda muito nessa questão do desenvolvimento profissional também, né. E quando a gente coloca, você trabalha na Our Strategy, né, e conta um pouquinho pra gente o que é a Our Strategy, né, porque eu acho que eu e o Gabriel, o Giovanni, você tentou também, né, entrar na Our Strategy, né? Eu tentei faz um tempinho aí, acho que foi no começo. Não lembro exatamente. Mas acho que o Gabriel não conhece a Strategy, né? Não, Gabriel? Não é minha área. Eu admito que não é minha área, não. Bom, mas o que seria a Strategy, então, Emily? Certo, hoje a empresa tem já quase 2 décadas, né, de existência. Basicamente, hoje, a gente faz um software de gestão orçamentária para empresas grandes e médias empresas também. Então, basicamente, envolve ali várias questões, principalmente para soluções para a área de controladoria, né? Então, basicamente toda essa parte de controle de orçamento, investimentos, DRE, balanço, fluxo de caixa, então estão dentro desse sistema, então desenvolvido internamente e vendida essa solução como um sistema SaaS, né? E como é que foi, assim, eu lembro que o Adilson comentou que a Strategy, ele trabalhava na época que eu conversei com ele estava na época da pandemia, né? Como é que foi para vocês terem que adotar esse perfil de home office, trabalhando em casa, assim? Como é que foi isso para vocês? Porque eu acredito que vocês também trabalhavam presencialmente no escritório. Sim. E também tiveram que adotar um perfil de trabalhar em casa. Como é que foi esse desafio para vocês de ter que trabalhar em casa, de sair daquele companheirismo de ter os seus colegas de trabalho? Como é que foi isso para você? Então, basicamente, esse período foi marcado por 2 grandes desafios. O primeiro, claro, foi sair da estrutura física e todo mundo para casa, que eu já vou falar sobre ele. E o segundo foi porque a empresa ela teve um aumento de headcount bem expressivo na pandemia. Então, a gente estava acostumada a contratar as pessoas para trabalharem presencialmente dentro do escritório. E, de repente, a gente teve que adaptar simplesmente tudo, desde o recrutamento, seleção, captação, toda a fase de testes,
provas, etc. E, inclusive, toda a parte ali de onboarding, né, do colaborador, tudo de maneira online. Então, isso foi um desafio que a gente precisou virar a chave de uma maneira muito rápida, em questão de semanas mesmo. Só que, assim, de maneira geral, essa questão de trabalhar home office não era algo que nunca foi comentado ali dentro da estrutura. A gente falava já sobre isso antes mesmo da pandemia. A gente não posso dizer que a gente não foi pego de surpresa, porque, querendo ou não, chegou uma sexta-feira e aí a gente percebeu que era a linha que as empresas estavam tomando e era a decisão correta naquele momento para fazer os nossos colaboradores estarem seguros. Então, foi numa sexta-feira que a gente decidiu isso. Depois do almoço, na segunda já estava todo mundo home office. Mas não era algo que a gente, como RH, os diretores e os outros gestores não discutiam. A questão é que a gente não esperava que isso fosse tão rápido. Como RH, isso exige uma adaptação que as pessoas não imaginam. Então, por exemplo, como eu te falei, a gente tem um RH muito centrado no colaborador. Então, de repente, tinha gente que não tinha local para trabalhar em casa, ou que a casa das pessoas tinha outras pessoas ali durante o expediente, como crianças que fazem barulho, porque é normal, né? Uma casa, ela tem vida, uma casa, ela tem movimento. E aí, também lidar com as pessoas que não saíam mais pela questão do lockdown, que trabalhavam, enfim, na mesa da cozinha. A gente, como empresa, trabalhou, assim, incansavelmente para dar um mínimo de estrutura para que essas pessoas tivessem uma saúde mental para trabalhar de casa, porque não era algo que a gente esperava de maneira tão rápida. Então, teve um apoio, não só físico, né, de cabo de internet, tudo, a gente teve essa preocupação, mas também teve ali uma questão muito emocional, muito psicológica, dos gestores também entrando, do RH entrando, de aproximar esse relacionamento com a pessoa ali, justamente para que ela se sentisse da melhor maneira possível, apesar de todo o cenário caótico que a gente estava vivendo naquele momento. Então, realmente, foi um desafio muito grande, e quando eu fui chamada para entrar ali no RH, eu jamais imaginei que isso iria acontecer, né? Porque eu estava na empresa, tinha, sei lá, 4, 5 meses. Então, foi bastante desafiador, mas foi bem legal, porque aí eu comecei a vivenciar realmente uma cultura 100% home office, né? Que eu não imaginava viver tão cedo. E agora a gente vivencia a cultura híbrida, então já fui RH de cultura presencial, já fui RH de cultura home office, agora estou RH de cultura híbrida. E como é que é essa cultura híbrida aí? Como é que funciona isso? Metade trabalha no escritório, outra metade vai para casa? Como é que funciona isso? Então, é uma grande tendência de mercado. Várias pessoas agora que estão, né, olhando o mercado, se candidatando para vagas, provavelmente já tem um pouquinho mais de conhecimento disso, que como que funciona. Dependendo da área que você está e dependendo da empresa que você está concorrendo às vagas, desenha-se uma necessidade da quantidade de vezes que você vai para o escritório e dos dias que você fica em casa. Então, principalmente em empresas de tecnologia, isso já está bem mais avançado. Tem algumas empresas, por exemplo, de mercado tradicional, que não aderiram ao modelo híbrido, né, por questões de particularidade de negócio, cultura de empresa, mas a cultura que eu vivencio hoje é de uma empresa de tecnologia. Então, dependendo da equipe que você está, algumas vão 3, 4 vezes por semana, tem equipe que está indo todo dia, mas tem equipe que vai uma vez a cada 15 dias. Tudo depende do impacto do seu trabalho no negócio. Então, tem uma série de coisas que precisa avaliar como empresa para você definir exatamente quantas vezes cada colaborador vai para a estrutura, realmente para garantir ali que as estratégias estejam todas alinhadas, que as informações sejam passadas de maneira correta. Pô, que legal, bacana isso. É bem interessante essa questão do híbrido, né? E sem contar também uma questão que o gasto também, né, é menos, né? Eu acredito eu. Por exemplo, gastava tanto lá de copinho de café, agora como tem menos pessoal, é menos, acredito, né? Ou não? Na verdade, assim, O custo da operacional. Por exemplo, o salário continua o mesmo, mas, por exemplo, os gastos internos, com higiene, limpeza, eles são menores na questão do híbrido? Na verdade, assim, eu não tenho acesso a questões financeiras, mas eu imagino que isso não deve ocorrer com uma porcentagem assim muito grande que seja muito
que vai fazer muita diferença. Porque, por exemplo, assim, eu tenho gente indo para o escritório quase que todos os dias, então eu tenho uma lotação mínima ali no escritório. E querendo ou não, dependendo da lotação, é basicamente o mesmo custo de ter todo mundo, né? Então, eu realmente não tenho acesso a esses dados. Mas em relação, eu acho que essa questão do híbrido não é nem por uma questão de custo da empresa, é uma questão realmente de estratégia de negócio, porque é aquilo, quando a gente está junto, a gente passa a informação muito mais rápido. Se a gente tem um problema para resolver, a gente está junto, a gente resolve ele mais rápido. Você tem várias cabeças pensando e essas cabeças, elas funcionam diferente, então trazem soluções criativas para o problema, tem ali toda a parte de cooperação, de sociabilidade da equipe que está envolvida, então com certeza, em relação a custo, não é uma questão muito relevante frente a toda a contribuição que são esses pontos que eu acabei de citar. Bacana, bacana. Não, eu pergunto porque eu vi uma entrevista, acho que foi do banco, que eles tinham economizado não sei quanto em itens de limpeza quando na pandemia, né? Já que eles estavam Sim, adotando o com híbrido. certeza. Quando realmente ficou 100% home office, aí sim, provavelmente é uma questão aí que várias empresas tiveram uma economia bem interessante, né? Com certeza. Bom, Giovanni, o Gabriel chegou a trabalhar. O Gabriel, eu acredito que não chegou a trabalhar home office, né, Gabriel? Eu estudei home office, mas trabalhar, no meu caso, não tinha como trabalhar. E como é que foi estudar home office? Você estudou mecânica, né? Como é que foi estudar É, mecânica home office? cara, eletromecânica, na real. Eletromecânica, desculpa. Cara, a gente pegou, adiantou tudo teoria, que a gente podia adiantar no caso, que tem uma parte de teoria, claro, só que daí chegou aquele momento que acabou a teoria. Daí ali no Senai eles deram aquela jogada de cintura e conseguiram fazer que a gente pudesse voltar a ter aula presencial. Teve uma época ali que a gente voltou. Era aquele negócio, né, cara? Em casa, teoria, aula e é chato. Claro, porque eu sou um cara que gosta de botar a mão na massa. Então, ficar ouvindo o professor falar 5 horas um bagulho no computador já batia dor de cabeça já. Diferente de quando eu ia no Senai, que eu gostava de mexer com as máquinas, eu preferia estar lá. Então, pra mim não foi fácil, mas graças a Deus passou tudo isso, né? Deu pra enfrentar. E se eu não estou me enganado, o governo naquela época tinha determinado que esses cursos de eletromecânica e saúde eles poderiam voltar a ser presenciais, né? Porque não tinha como eles É, fazerem isso, né? Home office, não. né? Ia ser muito complicado. Tinha igual fizeram, né? Tipo, adiantaram muita teoria. Só que daí o que adiantaram de teoria, depois a gente teve tudo as práticas, que era 90% do curso, depois do segundo período é prática. Tipo, e a pandemia aconteceu ali no final do segundo período. Pra você ver, né? Daí, Giovanni sabe as minhas histórias de estar jogando videogame com ele, eu deixar a aula rolando do lado, porque eu não aguentava mais ouvir o professor falar. Você sabe? Eu não aguentava, cara, eu admito. Teve um caso que ocorreu que quando acabava a matéria, alguns professores eles deixavam livre, né? Fala, não, ó, agora quem quiser pode continuar aqui estudar, tirar suas dúvidas, quem tiver alguma coisa para fazer, pode fazer, só fica aqui na sala, porque claro que tem uma hora que acaba a teoria, isso não tem que fazer. Chega uma hora que o professor não tem o que passar. Só que houve uma reclamação de algum aluno falando que tava tendo pouca hora de aula. E a gente Eita, sempre tem um para sempre denunciar. um pentelho, sempre tem um pentelho. Daí a aula começava 1h30 e tinha professor, e os professor tinha um filho da mãe que ia até às 5 horas falando, cara. Ele podia ter nada pra falar, mas ele ficava enrolando até às 5 horas. Mas daí o Giovanni conhece essas histórias, né? Porque deixava no mudo do meu lado e ficava jogando videogame. E quando eu vi alguém. Tempos controversos de Warzone. Porra, saudade daquela época, mas daí Penso do eu. Warzone. Não do Azona, saudade da época, Da né? época. Da época que eu liguei o microfone e falei, ô, ela chata do caralho. E eu vi que tava com o microfone aberto. E eu Meu falei Deus isso do no meio da aula. céu, cara. Mas alguém falou alguma coisa? Eu falei, Não, senhora. não, senhor. Não, senhor. Mas a aula tava chata, eu admito. A sinceridade é tudo. Bom, Giovanni, você passou por um trabalho home office, né? Pelo que eu me lembro, né? Isso, passei um tempinho. Como é que foi pra você essa experiência? Cara, pra mim ela foi muito boa. Eu. Também ficava trabalhando, jogando videogame? Não. Não, não.
Só Eu estudava e jogava não videogame. passei por essa, mas assim, foram dois fatores para mim os principais, né, quando eu trabalhei em home office. Primeiro, eu não sei se isso é comum das pessoas, aí, né, você que estudou a psicologia talvez até tenha uma noção um pouquinho maior um entendimento um pouquinho mais técnico do que eu vou falar, mas assim, no período de faculdade eu ficava muito cansado. Por quê? Não só em questão de cansaço físico mesmo, cansaço emocional, porque eu era uma pessoa que eu saía, vamos botar, às 7 da manhã para trabalhar, aí eu saía do trabalho, ia para aula e eu voltava para casa tipo 11h30, meia-noite, para sair às 7 da manhã no dia seguinte de novo. Uhum. Então eu costumo falar que eu virei uma pessoa que basicamente eu não tinha privacidade, eu não tinha mais espaço. Não tinha mais espaço pessoal. Então, pô, queria, sei lá, sentar num canto e ouvir música, eu ia sentar num canto e ouvir música, mas ia ter gente do meu lado. Ah, eu queria, sei lá, ver um vídeo no YouTube, eu ia lá ver vídeo no YouTube, ia ter gente do meu lado ali enquanto eu via YouTube. Então, aquilo começou, sabe, me afetar mesmo. Tinha momentos que eu, pô, pegava minha mochila, eu ia no banheiro, fechava a cabine do banheiro ali só pra ficar sozinho, não que eu queria usar o banheiro. Uhum. Então isso, pô, chegou um momento que ficava muito pegado pra mim. E aí, Uhum. como eu falei também, nessa questão já do cansaço físico mesmo, porque, pô, são ali basicamente, pô, mais de 12 horas fora de casa, né? Então, também fisicamente ficava muito apertado. E no home office, isso acabou ficando mais brando pra mim. Então, pô, não precisava pegar 1h30 de ônibus mais, então eu podia escolher mais o que eu queria fazer durante o dia. Até a questão da produtividade ficou melhor, porque eu conseguia botar um pouquinho mais de me importar em só estar fazendo do que estar mostrando que eu estou fazendo também, porque era algo que acontecia, né? Uhum. Então foi extremamente positivo para mim. Sabe que isso que você falou sobre estar sozinho, isso é um ponto bem interessante, porque quando você escolhe algo para trabalhar, muitas vezes lá com 16, 17 anos, a gente não faz ideia de que isso acontece. Hoje eu vejo muito isso, e aí, principalmente porque hoje o maior público que eu trabalho são jovens, e a questão é a seguinte: o autoconhecimento, quando você escolhe uma profissão, é a chave para tudo, porque tem um grupo de pessoas que ele se alimenta que basicamente recarrega a bateria dele, a energia dele, estando entre pessoas, conversando, trocando ideia, rindo. E tem gente que recarrega a bateria sozinho, no silêncio. E aí, vamos supor que você é uma pessoa extremamente introspectiva e escolhe um trabalho que você precisa estar o tempo todo exposto, né? Provavelmente o seu nível de cansaço mental vai lá no alto, porque você está exercendo uma atividade que não é natural do seu comportamento. Não quer dizer que você não vai fazer, não quer dizer que você não vai ser bom naquilo. Isso significa mais cansaço mental, porque você vai tentar o tempo todo estar se adaptando àquela situação. Então, é ideal, quando você escolhe uma profissão, você pensar nesse tipo de possibilidade. Como realmente que você se sente melhor? Porque se você escolhe uma profissão que tem tendência a ser um pouco mais estressante e você não age de acordo com o seu perfil natural, a chance de você ficar muito mais estressado ao longo do dia e conforme as semanas vão passando é muito grande, né? Exatamente. Foi bem nessa pegada mesmo. Tanto que hoje em dia, né, consegui algumas coisas, consegui algumas ajudas, e hoje eu tô assim, um pouquinho mais próximo do que eu gostaria de estar fazendo do que na época, por exemplo. Sim. Bom, a Vânia acabou de entrar. Dá um oi aí, Vânia, pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Como que é o nome da moça que você pode me apresentar ela, por favor? Emily. Oi, Emily, tudo bem? Oi, Vânia, tudo bem e contigo? Tudo bem, prazer conhecê-la. A Vânia, Ouvi-la, né? Ouvi-la. a Vânia foi a convidada da semana passada. Ela tem um empreendimento, ela mexe com confecção de roupas, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar ela semana passada, né? Aí tinha comentado para ela que a gente iria gravar hoje contigo. Ela também se interessou pelo tema, né? Queria falar, já que você está aqui, perguntar para você: você chegou a trabalhar um tempo home office com os alunos, Vânia? Você que é professora também? Sim. Na época da pandemia, né? Tive que aprender várias habilidades, né? Em questão de edição de vídeo, que eu não dominava tanto, né? Então tive que
aprender mais, até usei alguns recursos assim dos aplicativos do celular, até pelo TikTok, eu tive que baixar para editar vídeo, para usar aqui esquema do Chroma Key, não sei se vocês conhecem. Sim. Opa, oxê, Menina é profissional profissional na edição. Então, daí para eu conseguir passar o conteúdo lá com a imagem da tarefa, explicar como que fazer e tudo, porque a gente tem que deixar bem detalhada, né? Porque infelizmente não é todo mundo que entende de uma forma mais complexa, que aí tem que visualizar e tal. E conseguir fazer alguns milagres aí na pandemia. Bom, legal, bacana, né? E o TikTok foi uma coisa que na pandemia ela veio e, né, cresceu bastante, né? O TikTok ele já existia antes da pandemia, mas durante a pandemia virou um sucesso, né? E a gente não pode dizer. A Strategy ela tem alguma coisa no TikTok, Emily? Não. É basicamente porque eu acredito que eu não sou a pessoa mais cotada para falar sobre isso, porque eu não entendo quase nada de marketing, mas eu imagino que o nosso público-alvo, que são o pessoal do financeiro, controllers, enfim, CFOs, eu acho que não utilizam muito do TikTok, mas a gente, como recursos humanos, utiliza como uma plataforma de entender basicamente o comportamento dos jovens, que são o nosso maior público contratado. Então, não é uma ferramenta que hoje a empresa utiliza, né, como marketing, pelo menos não até onde eu sei, mas, por exemplo, eu tenho conta lá e eu vivo fuçando tudo que a galera tá fazendo, tô por dentro das trends, das músicas do momento, que é algo que, assim, da minha profissão faz super parte, então a Vânia comentou que agora na pandemia, né, aprendeu várias coisas diferentes, né, se desafiou, e a gente percebe que a pandemia acelerou muito isso, então hoje eu, como RH, eu tô meio que de olho em tudo, porque nosso público é jovem, eu tenho que estar onde eles estão para saber o que eles querem, o que eles gostam, quais os assuntos em comuns, faz parte do meu trabalho saber disso, né? Não, com certeza. Eu sempre brinco que nós três aqui, nós três somos. Não traímos o movimento, né, Giovanni? Nós três não Bem somos o por aí. TikTok, né, Giovanni? Bom, eu comecei a me soltar um pouquinho mais agora, porque eu já tive canal no YouTube, eu tô fazendo alguns Reels, né? Pretendo fazer alguma que eu mexo com edição de vídeo, né? Que E a gente legal. estava comentando sobre essa questão. Eu trabalho das duas formas. Eu trabalho tanto no home office quanto presencialmente, né? Home office que eu tenho uma empresa de edição de vídeo, presencialmente no restaurante, né? Então, para mim, essa questão, eu montei a minha empresa em março de 2020, quando me formei, aí veio a pandemia, estragou todos os meus planos, e para mim ganhar uma grana extra, eu montei abri CNPJ, tudo com edição de vídeo, né? Comecei ali com uns clientinhos, algumas coisas de igreja, aí fui crescendo, comprei um computadorzinho melhor, tudo mais, né? Então eu gosto bastante dessa parte de edição de vídeo, né? Até se a Vani me conhecesse antes, eu podia dar uma ajuda para você, né, com os vídeos aí, porque essa questão de vídeo eu sempre gostei, né? Até essa semana eu tava editando um vídeo de um aniversário de 18 anos aí de uma influencer aí, foi bem bacana. E é um trabalho bem legal, assim, o marketing. Eu vejo que o marketing da Strategy ele é bem forte. Eu vi o canal no YouTube da Strategy, né? Tem uns vídeos bem legais lá, bem instrutivos sobre a empresa. E eu acho que essa comunicação visual, ela faz tudo ser, assim... Quando eu vi aquele vídeo, Emily, né, eu falo pra você que, cara, eu olhei e falei, cara, essa empresa que eu quero trabalhar. Eu falei, não, essa O empresa que eu quero objetivo entrar foi e trabalhar. atingido, Eu falei, então. eu falei, não, essa empresa que eu quero entrar. Eu falei, pô, a empresa aí, cara, dizer se nós somos da... o nome, vamos falar a verdade, o nome já é um nome top, né, All Strategy, faço parte de All Strategy, né. Então eu já fiquei tipo, uau, né? Eu vou fazer parte. Porque vocês dizem, mas vocês não são uma startup, né? Isso é Não. importante dizer. Não é uma startup, né? Mas assim, quando a gente fala, quando você comenta que vende software, a primeira coisa que eu falei, não, é uma startup, né? Vocês vendem um Não. programa, não é? O que é o Strategy, Emily? Então, basicamente, são donos, né? A gente tem um CEO e, na verdade, é uma sociedade, né? E a startup, basicamente, ela se caracteriza por uma empresa que tem investimento
tem uma ideia de potencial de crescimento, basicamente de maneira rápida, né, com maior potencial de se propagar de maneira rápida, uma solução basicamente focado e principalmente em tecnologia. E no nosso caso, eu costumo dizer que a gente está um pouquinho à frente, porque como a gente já tem 2 décadas, a gente passou ali pelo teste do tempo, de saber se realmente o produto funciona, se o mercado vai absorver, e principalmente para quem está querendo entrar no mercado, quem está querendo trabalhar, né? Se você entra numa startup, tudo pode acontecer, porque a empresa pode ser comprada por algum acionista ou por algum grupo e que vai investir, vai alterar várias coisas e pode demitir ou pode contratar, enfim, é tudo muito incerto, porque aquela empresa está escalando, né, o negócio, então muita coisa pode acontecer ali nesse período, e eu digo que ali, onde a gente trabalha hoje, é um pouquinho diferente, porque, assim, é uma empresa de quase 20 anos, né, então, tem solidez, né, a gente está hoje onde está porque realmente tem história, então, eu digo que a gente está um pouquinho à frente da startup. O Giovanni também fez prova presencialmente lá, Giovanni, na Strategy, quando você tentou entrar? Não, era já à distância. A primeira prova eu fiz presencial na sede mesmo de vocês, no escritório lá. Cara, Agora eu entrei naquele escritório. Vocês mudaram, não é mais lá? Agora a gente mudou, sim, a gente estava, enfim, ficou muito pequeno, como eu te disse, a gente teve um crescimento absurdo de headcount, basicamente. Bom, eu entrei na Strategy e a gente tinha, sei lá, tipo, 30 pessoas. Hoje a gente tem bem mais do que isso, mais do que 3 vezes isso, quase. Então a gente, enfim, cresceu muito e precisou realmente construir uma estrutura que comportasse confortavelmente essas pessoas, então isso mudou bastante. Foi algo que, inclusive, várias empresas se adaptaram agora na pandemia, foi realmente repensar o local de trabalho das pessoas, né? Porque, enfim, a gente refletiu muita coisa durante esse período, acredito que vocês também. Então, várias coisas que faziam sentido agora não fazem mais, né? Com certeza. Isso eu concordo plenamente. Desculpa perguntar que eu cheguei no meio da entrevista. Você é de Curitiba? Sim, eu sou. Na verdade, assim, eu nasci em Campo Largo e moro em Campo Largo, mas assim, eu sou metida, eu digo que eu nasci em Curitiba, que eu sou de lá, sabe? Mas É que tem um sotaque diferente. então, eu moro na região porque metropolitana, Campo Largo não sou de mesmo. Curitiba. Eu sou de Ponta Grossa. É o sotaque diferente. Sim, acho que a gente tem sotaque parecido. Não, São José, eu acho que o nosso sotaque não é diferente do pessoal de Curitiba, né, Giovanni, Gabriel? Baguri. Um pouquinho. O que você acha, Gabriel? Isso é um gaúcho, né? Porra. Bom dia, eu tenho um horário marcado para hoje. Você é o Gaudêncio, né? Isso! Sim, o doutor já vai te atender. Tá bom, obrigado. O senhor veio sozinho? Não, eu vim com o meu time de futebol. Eu trouxe todo o meu time de futebol porque eles são muito apegados, né? Não me desgrudo, sensacional. Eu acho que não, acho que esse povo aqui a gente é de São José, né? Eu acho que não, acho que quando eu vou pra Curitiba eu me sinto... É que assim, não tem uma distância tão grande assim pra justificar um sotaque tão diferente, né? Não, eu tô falando que o meu é diferente do de vocês. Não. Sim, Isso eu digo em relação à maneira que o pessoal fala em Curitiba. Assim, se fosse o caso, sei lá, tem alguns bairros específicos, então, que aí tem uma presença ali de imigrantes de outros lugares e tal, aí acaba gerando, né, um linguajar diferente, mas né, acho que se for pegar de modo geral, não acredito que seja diferente, não. Bom, eu ia perguntar pra você, Amy, você gosta, posso chamar de Amy, né? Sim, claro. Ou Emily, toda vez eu vou chamar de Amy, que é mais simples, né? Você sempre abre uma caixinha de pergunta ali nos seus stories do Instagram, pelo que eu pensei. Você sempre gosta de tirar dúvidas do pessoal? Como é que funciona aí? Sim, na verdade, eu tinha um outro Instagram que durante a pandemia foi basicamente algo que, como a Vânia disse, a gente foi se descobrindo e foi fazendo novas coisas e se aventurando em várias coisas. Já editei vídeo também, entendo pouquíssima coisa, sou muito ruim, mas já editei também, porque realmente na pandemia sobrou bastante tempo livre para a gente fazer essas coisas. E aí aconteceu também que na pandemia eu descobri que estava grávida, né? E aí, enfim, não tinha o sonho de ser mãe, mas assim, muito mais para frente, não era algo nem planejado assim para agora.
E aí, realmente, era um período, assim, que você se sente um pouquinho mais cansado, enfim, tem toda a questão psicológica. Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir útil. E aí, fiz uma conta, lancei um produto digital na pandemia, enfim, achei uma sócia num grupo que eu nunca vi ela na vida, assim, foi uma aventura, realmente, assim, e deu super certo a nossa parceria no sentido de, mesmo sem conhecer a pessoa, a gente se fala até hoje, a gente fez um contrato predeterminado. E o intuito do produto era basicamente assim, sabe essa galera jovem que está procurando emprego? Era para ajudar essa galera a se achar e realmente ir bem na entrevista, saber montar um currículo, saber se comportar, saber onde procurar vaga, o que um recrutador olha quando tá numa entrevista, enfim, várias coisas. E aí, enfim, a gente lançou isso. Só que daí o que aconteceu? Bom, eu ganhei o bebê e aí a gente tem um turbilhão de emoções e tudo, e acabei fechando essa outra conta e voltando para pessoal, porque era um momento realmente que eu decidi que eu precisava respirar um pouco, né? Enfim, repensar várias coisas. E aí eu pensei assim, caramba, acho que agora tá na hora de retomar realmente aquele projeto. Eu gostei de responder dúvidas das pessoas, as pessoas até hoje no meu Instagram pessoal vão lá no direct, perguntam várias coisas, e eu tenho feito isso agora, voltado a esse ritmo um pouco mais de realmente olhar para o Instagram como uma rede social e entender que o RH também pode ser assunto lá, sabe? De ajudar as pessoas, não só a conseguir emprego, enfim, mas até se comportar no dia a dia da empresa mesmo, da minha visão, falar umas besteiras lá, é um negócio que eu gosto. Que bacana, que bacana. Tem um rapaz que a gente entrevistou que faz bem parecido, só que ele faz o mundo dos investimentos, que é o Lucas Bertioga, que acho que o Giovanni e o Gabriel devem se lembrar, que a gente fez um podcast falando sobre investimentos com eles, né? Eu vi esse episódio. Então, ele faz a mesma coisa que você, ele abre uma caixinha de perguntas no Instagram, mas a galera, ele faz todo dia isso, tá? Mas a galera entope de perguntas sobre investimentos, assim, porque ele trabalha na XP e a galera pergunta, e ele é muito cinéfilo, né? Ele gosta muito de filmes, então ele responde, ele coloca, tipo, a fotinho do Lobo Wall Street, ele vai respondendo uma pergunta, coloca um outro filme que tem relação com o mundo dos investimentos, desenvolvimento pessoal, ele se apaixonou ele gosta muito do Lobo Wall Street, você já deixou bem declarado, né? Que ele gosta muito daquele filme, né? Porque é um filme que fez com que ele começassem a entrar no mundo dos investimentos. Mas eu ia te perguntar isso, você comentou que você ajuda o pessoal, né, da Recursos Humanos, eu acho isso muito legal, você tá ajudando as pessoas a caminhar, porque assim, eu trabalho, né, no Recanto do Humor, trabalho no administrativo, a gente também recebe currículos todos os dias, né, inclusive agora nós estamos tendo, né, a princípio, muitos currículos de cubanos no restaurante, o que de certa forma é um pouco assim, né, a gente tá pegando venezuelano e pegou cubano já currículo, a gente tem uma cubana que trabalha com a gente, mas o número de pessoas imigrantes que tá trazendo currículo pra gente no restaurante é muito grande. Você pega o currículo dessas pessoas, gente, eles têm faculdade, pós-graduação, né, é uma coisa assim impressionante. Pô, o cara tá aqui procurando emprego. Como é que funciona essa questão dos imigrantes, assim, no Recursos Humanos? Tem esse certo preconceito em trazer um imigrante? Ou o diploma deles não vale muito bem no Brasil? Como é que funciona isso? Então, dependendo da cultura da empresa, pode sim haver uma certa barreira com relação a isso. Isso depende muito do mercado que essa pessoa está tentando entrar, né? Então, por exemplo, eu nunca tive experiência com essa área de serviços, né? Como você citou, mas já tive experiência, por exemplo, na indústria. Hoje eu não recebo tanto, até porque a gente busca uma mão de obra muito especializada, que realmente são programadores, desenvolvedores, são pessoas com nesses assuntos de finanças que acabam não tendo tanto interesse por parte dessas pessoas, a nossa empresa acaba não chamando atenção para eles. Mas já participei de processo, por exemplo, que tinha pessoas de outros países, e na época que eu participei, a grande barreira era, porque isso tem uns 7 ou 8 anos atrás, era o idioma. Porque todas as instruções em relação a documentos da função, manuais e tudo eram em português. E naquela época, quando começou esse assunto de imigrantes se tornar um pouquinho mais comum aqui pra gente, principalmente na empresa que eu trabalhava, eles ainda não tinham um idioma muito bem estabelecido, ainda tinha essas questões que eles não entendiam muito bem várias coisas. E aí, como era uma indústria, tinha questões de segurança do trabalho muito importantes envolvidas, e a gente não podia colocar essas pessoas num risco ali, até dependendo da função de vida mesmo, fazendo determinadas coisas. Então, naquela época o idioma era a principal barreira, mas ainda hoje, com certeza, eu acho que não só no mercado de trabalho, né, para imigrantes, eu acho que em tudo, você vai em qualquer lugar hoje em dia, pode ser sim que você realmente seja julgado pela sua nacionalidade,
não só se tratando de mercado de trabalho, com certeza. Isso é uma barreira que, infelizmente, existe, que é algo que, mais uma vez, eles precisam provar, né, que são bons, que podem realmente ter uma vantagem competitiva igualmente aos brasileiros, né? O que a gente vê muito, por exemplo, no caso dessa cubana no restaurante, vou comentar aqui, ela tentou uma vez ir embora para os Estados Unidos, né? Esse acho que é o principal problema, porque o cara, muitas pessoas já querem, o que a maioria dessas pessoas se pergunta, eles querem juntar dinheiro aqui e ir embora para os Estados Unidos. Eu tenho um contato com uma venezuelana, já conversei. Geralmente eles querem juntar dinheiro para os Estados Unidos, então as empresas mesmo, elas têm essa questão de, por exemplo, o cara tá aqui trabalhando, mas logo ele vai cair fora daqui, né? Ele vai querer ganhar dinheiro. E essa cubana, ela tentou ir uma vez, só que ela não conseguiu. Ela voltou pro Brasil, sabe? Ela vendeu todo o imóvel dela e ela voltou desesperada pro Brasil. A gente aceitou ela de volta no restaurante, né? Mas eu vejo que é um pouco muito disso, assim, porque vocês falam, eles falam, Brasil é legal, mas o sonho de todos os imigrantes é praticamente Estados Unidos. Talvez a oportunidade de trabalho, eles ganhem mais lá, né? Mas assim, uma coisa que eu ia comentar, não sei, Giovanni e Gabriel, vocês trabalham com algum imigrante? Trabalharam com algum venezuelano, cubano, argentino? Há pouco tempo atrás, quando eu entrei agora na empresa que eu trabalhava com o venezuelano, José. Você falou a parte de trocar ideia, no caso, né, de contato, no começo para mim foi complicado, porque a maneira que ele falava, o português não é igual como a gente fala. Quando a gente fala dessa maneira solta, tranquila com ele, ouvir o que ele tinha para falar e o que eu tinha que passar para ele era diferente. Só que daí, depois de um tempo, eu acostumei a maneira que ele falava, ele se acostumou da maneira que eu falava e rolava tudo bem rápido, bem tranquilo. Mas é questão de adaptação, tipo, não pode querer que o cara ali já de começo seja fluente. Ele estudava português, ele estava cada vez melhor, ele sempre perguntava, como se fala tal palavra, como se diz isso, o que isso significa. Ele é um cara que sempre estava procurando aprender. Então, tem que ter essa paciência no começo, que depois daí deslanche e vai embora, porque os caras, para aprender, os caras é bom. E você, Giovanni, chegou a trabalhar com algum estrangeiro? Sim, inclusive, para quem trabalha em fábrica, que tem a linha de produção, sabe que hoje em dia é extremamente comum você ouvir o idioma espanhol dentro das fábricas. E até já pegando nesse assunto, ele é interessante porque eu não sei como é que é com vocês, mas pro Gabriel provavelmente é a mesma coisa, por exemplo, pela gente ter essa proximidade. Esse negócio de você imaginar que alguém viria pro Brasil atrás de uma vida melhor é difícil de pensar, né? Porque a gente vem de uma geração que foi basicamente dita assim, se você for bom, você vai morar fora do Brasil. Exatamente. Então, esse conflito aí, essa mudança foi brusca e muita gente eu acredito que hoje ainda também não aprendeu a lidar com isso. Tanto que a maior parte do que eu vejo assim de imigrante sendo contratado, muita gente vai para aquelas funções que, entre aspas, é um funcionário descartável, né? Que por não ser especializado ou alguma coisa assim, é tipo aquele negócio, se precisar para o serviço agora contrata, mas futuramente provavelmente ele vai ser desligado também. Não, com certeza, né? E você, Vânia, chegou a dar aula para alguém estrangeiro, algum menino espanhol, algum venezuelano? Espanhol aqui tem, sempre vem aqui alunos falam espanhol, mas eles conseguem pegar bastante, assim, bem rápido, assim, inclusive, é surpreendente como eles eles prestam bastante atenção e quando vê já estão falando, assim, lógico, eles não vão ter a mesma dicção de com que já tá, mas essa semana, inclusive, eu até trabalhei com uma que estava no primeiro ano. Daí eu passava olhando, nossa, ela já conseguia fazer melhor do que os outros que já entendiam a língua portuguesa. É impressionante como eles têm esse esforço em aprender. Com certeza, né? Ainda mais se for um chinês, então, oxe, não pega rápido as coisas, né? Mas, não, a gente brinca, né, que eles são bem trabalhadores, né, os chineses, né? Mas essa questão que você comentou de montar um currículo, isso que eu queria perguntar para você, né? Vamos falar um pouco de entrevistas de emprego, né?
eu fiz algumas entrevistas, umas tive êxito, outras não, né? Que dica que você dá pro pessoal aí quando fazer entrevista? Certo. Bom, o que acontece? A pergunta campeã que aparece na minha caixinha de perguntas é: Emily, eu não estou conseguindo emprego. O que eu faço? E eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a gente precisa entender basicamente o que realmente está acontecendo. Por quê? Se você dispara vários currículos e não é chamado, é um tipo de problema, é um tipo de resolução. Se você vai para a entrevista e não passa, é outro tipo de problema com outro tipo de tratativa. Então, basicamente, tudo começa ali no currículo. E a maioria das pessoas fazem um currículo como se fosse uma biografia, narrando o que ela fez. E esse é um dos principais erros que eu vejo hoje em dia, principalmente quando a gente recebe currículo. Por quê? Você tem que ter em mente que o seu currículo, ele é um documento que tem que ter o poder de fazer com que a pessoa olhe e fale: caramba, eu preciso entender como que a Emily faz isso, porque isso vai ser muito importante na empresa que eu faço, né? Trazendo de maneira prática isso, se eu simplesmente coloco no meu currículo, basicamente, se hoje eu estivesse procurando uma vaga e colocasse que eu faço, sei lá, recrutamento e seleção, tem quantas outras pessoas fazem isso tão melhores, né, do que eu hoje. Mas, por exemplo, tem toda uma tratativa, tem todo um método, tem toda uma questão ali de engenharia mesmo de cargo, que será que tem esses meus outros concorrentes que podem ser competitivos para a mesma vaga fazem? Por exemplo, eu faço recrutamento e seleção para quê? Qual que é o impacto disso, né? Dentro dos meus recrutamentos que eu fiz, por exemplo, ultimamente, qual que foi o índice de acerto? Qual que foi o índice de turnover? Então, o que ele gera? E trazendo isso para uma cadeira bem operacional, por exemplo, para um vendedor, né? Vamos supor lá, o vendedor de shopping, que é uma vaga bastante comum hoje. Cara, você não vende só roupa, sabe? Você não vende só o artigo que aquela loja se propõe a vender. Então, assim, em porcentagem, quanto da sua venda está relacionado, por exemplo, ao faturamento da empresa em relação à porcentagem? Que estratégias você usa para vender mais, né? O que você faz ali para cativar o cliente? Então, assim, tem que ir além do eu faço isso e aquilo. Precisa entender, basicamente, o seu currículo ele precisa transmitir qual que é o impacto da sua função, né? E tem uma segunda dica que é, assim, uma das principais. O currículo, ele precisa ser a prova e, assim, desculpe até o palavreado, que é recrutador burro. O que é um recrutador burro? Gente, o recrutador, ele não entende a área das pessoas em níveis específicos de palavras técnicas. Então, por exemplo, um advogado tem toda uma linguagem diferente de mercado, né? Coloca ali o termo que você usa, mas explica isso, porque às vezes você colocou num termo que é a mesma coisa que o contratante precisa, só que ele não entendeu nada, ele nem chama. Porque é uma questão de colocar ali a forma correta nas informações. Então, quando você faz um currículo, é isso que tem que ter em mente, né? Qual que é o impacto do meu trabalho, realmente? Qual que é o resultado do meu trabalho? Se eu deixar de fazer, por exemplo, se eu sou uma assistente administrativa, se eu deixar de preencher um relatório X, se eu deixar de reportar uma informação Y, o que pode acontecer, né? Que tipo de coisas você evita? Isso tudo você precisa colocar no seu currículo, porque é isso que vai fazer você se diferenciar de demais concorrentes que eventualmente você venha a ter ali nas vagas. E um ponto bem interessante é que também, assim, a gente recebe centenas de currículos diariamente, né? Então, é uma pilha gigantesca. A questão é o seguinte, tem até uma situação que eu comparo que quando você chega lá no cinema, geralmente antes dos filmes, passam alguns trailers de títulos que estão por vir, né? E, basicamente, é quase que se fosse um resumo com os principais momentos e, enfim, as cenas mais, digamos assim, legais que vão estar ali acontecendo durante aquele filme, que se você quiser, você precisa assistir o filme inteiro para entender um pouquinho melhor daquela história. We lost. All of us. We lost friends. We lost family. Supera! Today we have a chance to take it all back. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Eu tô bravo. E assim, tem que ter resumo no currículo, porque a gente recebe centenas de currículo.
Se eu bater o olho no teu resumo e eu ver palavras que são aquelas palavras que eu preciso, que mais ou menos aquelas atividades, aí sim eu vou ler todo o seu currículo. Porque senão, se não tem resumo, até eu olhar seu currículo inteiro, gente, não vai olhar. Não vai olhar. Então, assim, é a parte que mais precisa dedicar tempo de um currículo, é no resumo. Tem que ter resumo, é obrigatório ter resumo. Assim, não tem como, é como respirar, tem que ter resumo. Então tem que ter um bom storytelling aí, né, pra Demais. fazer. Demais. O storytelling hoje é bem bacana. Storytelling para o pessoal que tá escutando, a gente fala que é uma historinha que a gente conta no marketing, né? É muito engraçado isso, você comentou uma situação, mas é uma situação um pouco parecida, né? Tem uma empresa que faz óleo aqui em São José, né? Óleo para carro, né? E eles gastaram 10 mil reais para fazer um computador top, com Adobe, tudo aqueles programas de edição, me deram para uma gestora da RPC, trabalha na RPC, né, fazer, né, esse trabalho, né. E essa empresa, o meu amigo até brincou esses dias atrás que eles não estavam tendo conseguido resultado, né, com vídeos, com essas coisas, né. E aí o cara disse que pegou e falou assim, pô, o menino lá do Recanto do Muro faz com o celular lá e tá batendo 8 mil visualizações no Reels, por que tá acontecendo? Aí eu falei pra ele, não, cara, mas o negócio é o seguinte, você tem que mostrar a sua empresa, né? Você tem que descrever, você tem que mostrar as atividades, a história, as pessoas se apaixonam pela história. A história que cativa. Se você for lá e mostrar um cara produzindo um óleo, porque o teu óleo tem qualidade, eu tenho certeza que vai bombar. As pessoas gostam disso, né? Elas se comovem com a história. Tô dizendo que você tem que contar toda essa história de vida no currículo. A primeira vez que eu fiz o meu currículo, deu 6 folhas. Caralho, cuzão! E eu não tinha trabalhado só no restaurante, detalhe, né? Não, eu tenho um canal no YouTube, passei por isso. Não, eu falei, a minha mãe, porra, mas que é isso, cara? Você quer contar a história da tua vida? Não é bem assim. Mas em poucas palavras, você tem que saber resumir e saber cativar, né? É uma parada que é uma coisa assim, por que você tem de diferente dessa monte de candidato aí, né? E na questão... Assim, resumindo e basicamente toda essa questão do currículo é o seguinte, o que o empresário ou o RH vai ganhar te contratando? É isso que tem que estar no teu currículo. Não, eu fiz muito, tenho deficiência? Não tenho deficiência. O que você tem? Tem uma patela que me... Tô brincando, mas... Não, por favor, não. É que eu tenho um probleminha no meu joelho que eu desloco a minha patela, eu coloquei isso a primeira vez. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu falei, não, vou fazer o currículo. Minha mãe falou, mas é só uma folha, você fez 6, cara, não é bem assim que... Aí minha mãe falou, não, o currículo é assim que se monta, tal. Ela mostrou, é só o básico. Eu falei, mas como só o básico? Eu falei, pô, mas isso aí não vai me diferenciar de ninguém? Aí eu tenho meu currículo é todo bonitinho, assim, formatadinho no Word, assim, com palavras-chave. E tem até alguns currículos que tem psicólogas que montam currículos, hoje você paga uma taxa lá, elas te ajudam a você entrar nesse processo de recrutamento e seleção. Mas falando da entrevista, beleza, fiz o currículo legal lá. E na entrevista, cheguei lá para falar com o gestor da All Strategy lá, o que ele, vamos supor, eu vou olhar lá para mim, o que ele vai julgar? Ele olha muito a aparência, ele olha o jeito que você fala, ele olha a questão da comunicação, como é que é isso? Depende de várias coisas. Depende da profissão que você tá. Por exemplo, eu não tem como não utilizar essa metáfora. Se você for um vendedor de produtos de beleza, logicamente a sua aparência precisa ser algo que ali tá bem cuidada, né? Se você é vendedora chilibista, tem que ter tatuagem. E assim, hoje o mercado é muito mais tranquilo com relação a isso. Então, por exemplo, já foi, né, uma questão tatuagem, já foi uma questão várias coisas, piercing, amostra. Hoje em dia as empresas estão mais tranquilas com relação a isso. Mas na entrevista, basicamente, ela serve para responder 3 principais perguntas. Essa pessoa que está aqui, ela vai se dar bem com o gestor? Ela vai se dar bem com a cultura da empresa? E ela vai basicamente entregar o que eu preciso? Então, assim, a entrevista serve para isso, né? E às vezes as pessoas recebem negativas da entrevista, e você falou tem até psicólogas que fazem currículo, né? Eu faço, e aí o que acontece? Às vezes os meus clientes, eles vão para entrevista e aí eles não passam e eles vêm numa vibe negativa de tipo assim, meu Deus, mas eu sou uma pessoa responsável, nossa, mas eu já fiz muita coisa legal. E assim, as pessoas que reprovam, na maioria das vezes nas entrevistas, aquilo não é um carimbo, aquilo não é um atestado que de você é ruim, porque na verdade, assim, isso acontece todo dia na vida do RH.
você tem um cara que ele é muito bom. O perfil dele é ótimo, as experiências dele são boas, os resultados são muito bons. Mas, por exemplo, eu já trabalhei em uma empresa de cultura italiana. Gente, vocês sabem como é que é a família italiana, né? Parece que, assim, eles estão falando, mas parece que estão brigando, porque Eu sou tudo desse italiano. é tudo muito, assim, falar alto. E eu lembro que, assim, é normal. Eles brigavam, literalmente, de se xingar numa reunião, sai ali, tá todo mundo amigo. Então, assim, tem gente que não vai se dar bem numa cultura dessa, né? Tem gente que não vai se dar bem trabalhando, a saúde mental da pessoa vai pro saco se você trabalhar numa empresa dessa. E tem gente que se dá muito bem num ambiente desse. Já trabalhei, por exemplo, em empresas que isso é inaceitável, você levantar a voz com um colega, né? Você realmente utilizar de um tom ali mais ríspido, que é basicamente quase que proibido. Se você fizer isso, provavelmente você vai se dar muito mal. Então, você reprovar numa entrevista não quer dizer que você é ruim, não quer dizer que você é um mau profissional, não quer dizer que você é imprestável, é que muitas das vezes naquele ambiente você não vai funcionar, sabe? Então, às vezes um não em uma empresa é a salvação de muita gente de saúde mental. E sabe que eu tenho até uma experiência pessoal com isso. Eu entrei numa empresa que eu não me adaptei com o perfil e eu tive um burnout que foi assim, para eu me recuperar, eu fiquei 8 meses fora do mercado de trabalho. E foi, assim, o período mais difícil que eu já passei na minha vida para as pessoas entenderem o real impacto de você estar em uma empresa que não tem nada a ver com você, sabe? Que bate de frente com seus valores morais e éticos. Às vezes é melhor você receber um não para daqui 2, 3 meses você cair em uma empresa mais legal, mais adequada com você, do que realmente passar pela situação que eu passei, que é estar em uma empresa e, caramba, aquilo destruir você, né? Destruir a sua saúde mental. É o que eu vejo assim, que realmente eu concordo contigo, né? Claro que você receber um não é um pouco frustrante, eu entendo, né? É uma coisa assim que a gente às vezes não tá muito, dependendo da situação, não tá muito preparado para ouvir, mas nesse ponto eu concordo plenamente com você, né? Você às vezes não vai se adaptar ali, ou talvez a vaga não seja para você, né? Mas eu confesso que, assim, acho que eu tentei 3 vezes o processo da All Strategy, né? É uma empresa assim que virou uma cobiça minha assim para trabalhar. Eu falei, cara, eu vi a empresa de vocês, eu fiquei assim realmente muito pressionado, né? E eu tô me capacitando cada vez mais, também tô passando faço vários cursos assim. Desde que começou essa questão da pandemia, eu tenho trabalhado muito em cursos online para mim fazer, ganhando mais gordurinha, né, para alimentar mais o currículo, estudando muito mais marketing digital, finanças. Então, eu concordo contigo também, tem essa questão de como a empresa funciona, e assim, no restaurante dos meus pais lá é uma correria, então tem que ser uma pessoa rápida, uma pessoa ágil, não dá para ser uma pessoa muito devagar, que pense muito, tem que ser uma pessoa bem rápida, uma pessoa que já bate o olho, saiba resolver problemas. Então, cada empresa, cada organização, ela tem um perfil. Bom, antes da gente seguir para o momento capcioso, Vânia, Giovanni, Gabriel, vocês querem fazer alguma pergunta para a Amy? Você tá esperando eu falar a palavra, né? Vai lá, fala aí, vai. Tranquilo. Caraca, eu também tô tranquilo. Vânia, quer falar alguma coisa só antes? Vânia? Perguntar alguma coisa? Oi. Ela estava falando a questão do Instagram, que ela usa bastante como ferramenta do trabalho. Queria saber qual é a forma mais que você chama mais atenção das pessoas, que você consegue se interagir mais com as pessoas, se é caixinha de perguntas que você falou que faz, ou se você faz algum vídeo, alguma outra coisa assim, para chamar atenção, para ter essa interação do público com você. Então, basicamente essa questão de interação é como a gente já falou antes. Ninguém vai interagir com você se não sentir certa identificação, seja por questão de personalidade ou seja por problemas em comum. Então, o storytelling ele é fundamental de fazer com que, primeiro, eu tento mostrar que, apesar de estar no RH,
eu sou uma pessoa que tem basicamente dilemas muito parecidos e até, assim, muito comuns à maioria das pessoas, né? Então eu posto lá quando meu dia dá errado, eu posto quando eu tô puta da cara com, sei lá, algum problema que aconteceu, eu posto o bastidor de como que tá acontecendo, por exemplo, como que eu faço projetos, muitos dos projetos do RH que eu faço hoje, eles são confidenciais, então eu acabo postando, tipo, 6, 7 meses depois, mas durante esse processo eu vou documentando o que vai acontecendo para que eu consiga basicamente ter lá na frente material para postar. Então as pessoas têm certa curiosidade, né? Porque geralmente, como eu falei no início, às vezes as pessoas têm ideia que o RH é aquele delegado da empresa, né? E não sabem, por exemplo, eu falo para as meninas que trabalham comigo, gente, a gente é bem aleatória, assim. Tem dia que a gente começa o dia, sei lá, desligando alguém, no final do dia a gente está trabalhando numa festa para um colaborador, no meio do dia a gente está resolvendo um problema, aí outra parte do dia a gente está promovendo alguém, então é um dia muito eclético. Então, eu tento trazer essas coisas, por exemplo, hoje tinha agenda aqui do podcast, eu comecei a postar como que foi a preparação. Então, por que eu escolho tal roupa? Por que eu escolho tal maquiagem? Por que eu faço isso e não aquilo? E nisso eu vou tirando insights e conectando, basicamente, com a realidade daquela pessoa. Eu sempre penso o seguinte, o que eu quero gerar? Que sentimento que eu quero gerar quando eu postar isso na pessoa? É uma reflexão? É um aprendizado? Eu quero que, basicamente, que ela veja como uma autoridade no assunto que eu estou falando. Então, primeiramente, parto do princípio do que eu quero causar na minha audiência quando eles estão assistindo aquilo. Segundo ponto eu sou uma pessoa comum, então conectar situações comuns com aprendizados que eu tenho e como eu vejo essas situações, porque é aí que vai criando a personalidade, né? Senão a gente vira todo mundo igual no digital, enfim, e eu acho que basicamente é isso. Depois que a gente vai fazendo isso, eu comecei a receber um pouco mais de interações e tudo. Minha conta antiga, basicamente, tinha bem mais gente, então tinha bem mais interações. Eu tava, sei lá, com 2.000, 3.000 pessoas na conta antiga. E agora, basicamente, eu tenho mais a tia Cleonice, né, no meu Instagram pessoal. Mas aos pouquinhos. E ele tá fechado também hoje, mas eu pretendo abrir já já. Para começar a receber mais pessoas, enfim, arrumar casa e expandir isso para outras pessoas também. Muito bacana isso que você comentou, até me deu umas ideias aqui quando você comentou, mas faz todo sentido isso que você comenta, e essa estratégia é uma estratégia que é bem bacana, e no marketing digital eles ensinam muito disso, foi exatamente isso que você comentou, essa questão de insights, o que você quer causar, de você ter realmente todo um roteiro preparado para saber o que você quer causar nas pessoas, né? Isso é bem, assim, bem interessante. Nada é do nada, né? Sim, tudo é estrategicamente pensado, milimetricamente pensado, tudo tem um porquê, porque senão depois você não consegue medir, né? Exatamente, não, concordo plenamente com você. E aí tem também a questão de tráfego, aí já não sei se já entra muito nessa questão, se você mexe com orgânico, tráfego Já trabalhei, pago. assim, bom, nessa vida eu já fiz meio que um pouco de tudo, né? Então, assim, sei editar vídeo, já fiz fotografia, já toquei violino em casamento, eu já estudo marketing tem 2 anos, estudo psicologia, estudo comportamento humano, o que mais que eu estudo? Introdução alimentar das crianças por causa do meu filho, rotina de criança. Assim, gente, eu sou quase uma biblioteca ambulante. Olha só, que isso. Nossa, acho que só o Giovanni estuda mais, né, Giovanni? Cara, Giovanni também é uma biblioteca ambulante, né, Giovanni? dependendo do assunto aí, eu tenho alguns anos aí. Dinossauro você já viveu lá, você tava lá, né, vendo os dinossauros, né? Tava montado no Triceratops, que não E, gente, não meio que de existe. tudo. Coisa assim, tipo, sei lá, assistir série da Netflix, tipo, sei lá, das prisões mais terríveis do mundo. No TikTok eu sigo, tipo, criminalista que vai lá contando o dia a dia deles, né? De como funcionam as investigações criminais. Nossa, eu vejo de tudo, assim, tudo. Não, isso é bem legal, assim, essa questão de você estar se capacitando com mais conhecimento. E assim, aprender por aprender, né? Que nem eu falo, eu estudo assim, mas é muito legal você estudar por conta, é muito divertido você conseguir ir lá, você criar a sua rotina de estudo mesmo, assim, sem você estar numa instituição de ensino que você tem que frequentar. Eu acho isso bem legal, assim, esses cursos, eles possibilitam pra gente, você tá estudando, criando a sua rotina, e estudando que você, praticamente o assunto que você quer, quero estudar copy, vou estudar copy, isso é marketing, né, no caso. Quero estudar tráfego, vou estudar tráfego. Então a internet ela possibilitou essa questão muito legal, muito bem.
Bom, acho que o Gabriel, você pode fazer a vinheta aí. Agora, vai lá. Só espere, vamos. Agora vai ser uma vinheta um pouco auditivamente falando, ela é um pouquinho forte. Português. No português, Foi né? pro caralho, junto com educação. Ô Giovanni, me ensina a se piar português, não é professor de português também? Vai depender dos honorários, né? Momento capicioso! Bom, no momento capcioso a gente sempre prepara uma perguntinha, né, capciosa, ou um momento capcioso com o convidado. Nesse caso, eu ia te fazer uma pergunta sobre a gente falar sobre o recursos humanos, né? A gente sabe muito bem que o recursos humanos sempre tem aquela fama, isso eu digo que é aquela fama, porra, recursos humanos, a empresa é uma bosta, os caras lá não trabalham, paga tudo errado. Pelo amor de Deus, folha de pagamento lá daquela empresa não funciona. Como é que você vê tudo isso? Você já teve que passar por uma situação dessa, assim, tipo, a empresa inteira odeia recursos humanos, alguma coisa assim, alguma empresa? Claro que já. Nossa, eu já trabalhei numa empresa que eu era do RH e eu odiava o RH. Ô, louco. Então, assim, já trabalhei e, por exemplo, assim, o que acontece, né? Hoje, estando à frente de um RH, basicamente, a gente tenta não fazer isso, mas, logicamente, a gente é humano, a gente erra, vai indo. Tem gente que gosta da gente, tem gente que, por exemplo, a hora que é demitido da empresa, me exclui, me bloqueia de tudo que é rede social, vai lá, xinga a gente no Glassdoor lá. Ixi, isso acontece, a gente lida com gente de todo tipo, então isso é bem comum. Eu lembro que na prefeitura, da prefeitura, que eles erravam de folha de pagamento, lá uma vez a mulher fez folha de pagamento a gente banco. quase nunca erra, meu Deus do céu, isso daí a gente leva, meu Deus, nossa, pense, imagine, você tá lidando com o salário da pessoa, gente. Sim, Nossa. eles erravam. Nossa, não, não eles erram, aí quando eles erram, tipo, vem um retroativo no outro mês ainda. Nossa, na não área dá, pública. gente, não dá. Aí não, os caras, não dá. nossa. Aí tinha, professor que às vezes tem retroativo, eles entravam com ação direta, então sempre tem questão, por exemplo, de desconto, de banco ele já vem descontado em folha, na área pública é um pouco diferente. Mas volta e meia eles erravam, nossa, uma vez uma mulher fez eu tava assim, daqui a pouco fez voar um banco, assim, o vidro era blindado, pra você ter uma ideia da prefeitura, porque eles, não, era tipo, os caras eram quase bem escoltados. tranquilo, bem amigável, né? Os caras eram quase escoltados pela polícia lá quando ia sair. Mas era complicado. O balcão da prefeitura via gente de tudo quanto é tipo. Aí uma vez o cara chegou, como é que eu faço pra enterrar a cabeça de cavalo? Tipo, porque eles tinham. A prefeitura, por exemplo, o Recursos Humanos, ele vira como um tira-dúvidas da prefeitura geral. Então, por exemplo, o cara morreu, a cabeça do cavalo, ele tinha que ligar para o meio ambiente para eles fazerem o recolhimento do corpo do cavalo. Mandaram o cara aonde? No Recursos Humanos da prefeitura, né? Vai lá, pergunta pro cara do RH, o cara do RH tem que saber informar você. Então, a prefeitura, ela lida, e a gente direto, o que é do IPTU? Não, o IPTU é lá em cima, mas aí é cada maluco lá, o cara queria pagar a conta de água, os caras... E aí, não é exclusividade da prefeitura, acontece, assim, dentro do RH acontecem várias coisas, assim, não tão capciosas quanto uma prefeitura, mas sim, nossa, tem muita coisa, muita coisa. Bom, enfim, eu gostaria de agradecer você, Amy, pela presença aqui hoje, né? Foi uma conversa bem legal, bem produtiva, bem descontraída também, né? Fico muito feliz da sua participação aqui hoje, tá? Muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos ver se a próxima a gente traz o Adilson para gravar com a gente. Legal, gente, obrigado pelo convite, foi bem bacana trocar ideia com vocês nesse momento. Bom, para o pessoal que está ouvindo, se, enfim, tiver alguma dúvida posteriormente, vou deixar a caixinha de perguntas aberta frequentemente lá, a gente vai se falando, para vocês vão conhecendo um pouquinho mais da rotina doida de RH e, enfim, espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma tenha sido útil. Lembrando que vai estar aqui na descrição as redes sociais da All Strategy da Amy, para vocês conhecerem o Instagram dela. Se alguém quiser fazer uma perguntinha para ela, fique à vontade. Só que perguntem coisas sobre RH, pelo amor de Deus. Não vou perguntar coisa da vida pessoal. Outras coisas também. Mas é RH, né? Porque senão o cara quer saber lá, não. Aí a gente, né, vamos focar no RH. Mas, enfim, a gente brinca aqui, né? Mas, enfim. Falando um pouco mais sobre os próximos convidados, deixa eu só pegar o calendário aqui nosso aqui. Olha, a gente vai ter convidadas aqui muito especiais aí, pessoal, nos próximos podcasts. Então a gente tá aqui hoje no dia... Peraí. 19. Dia que é o dia 19. Deixa eu só pegar o...
Dia 19, então no dia 26 a gente recebe a Toca do Lontrax aqui, que é um músico de Curitiba bem famoso, né? Ele tem uma música até que ele cantou com aquela Ana Júlia, não sei se lembra, Giovanni, dela. Eu lembro, sim. Lembra? Então, vou ver até se eu consigo chamar a Ana Júlia também para participar junto, para ver se eles cantam um novo hit deles, Lego, o nome da música. No dia 3, nós vamos ter o nosso especial do Stranger Things aqui. Você gosta de Stranger Things, Amy? Então, você sabe que eu sou bem ruim de assistir TV, não sei se você já ouviu essa história, eu assisto muito pouco TV, se eu não tivesse TV em casa, eu nem sentiria falta. É da Netflix, não sei se você tem mais que assistir a Netflix. Tenho Netflix, mas assim, é uma das séries mais vistas do mundo, se eu não me engano, né? A mais vista, acho que da história da Netflix, se eu não tô me enganado, acho que ela de maior orçamento, eu sei que ela mas... Então, eu vejo o pessoal falar, mas eu realmente ainda não assisti. Esse a gente vai receber uma galera, vai receber também o pessoal da Caixinha Quântica, os outros integrantes da Caixinha Quântica, o Balde Galáctico também, para falar um pouco sobre as vésperas aí da parte 2 da quarta temporada, né, do Mundo Invertido. Você gosta também de Stranger Things, Gabriel, ou nunca assistiu? Eu sou chato pra série, cara, eu não vejo nada de série. Não vejo nada de série. Bom, o Giovanni assistiu, o Giovanni sei que gosta. Assistiu. O Giovanni gosta. Então, bom, a gente vai estar aqui recebendo uma galera também para tomar um papo descontraído, não vai ser só sobre a série. Eu sei que todos eles gostam do Senhor dos Anéis, né? Pode ser que seja outro do Senhor dos Anéis aí, olha aí, ó. Giovanni vai sair, né? Giovanni vai sair. Eu sei que eles gostam de RPG de mesa e Senhor dos Anéis. Bom, e no dia 9, dia 9? Não. Peraí que agora eu tô perdido aqui. Dia 9, 6, 3, dia... Julho. 10, né? 10, acho que é, né? Dia 10, tá. Após dia 3 aqui, tá, dia 10 aí no caso. A gente vai receber a Miss 2022 São José dos Pinhais, a Miss São José dos Pinhais 2022, melhor dizendo, né? Ela topou gravar aqui com a gente, então a gente vai receber uma Miss aqui, né? E ela disse que gostou bastante do Gabriel, disse que achou ele bem engraçado. Então... Filha da puta, cara. Não, mas ela só deixando claro que eu não falei nada. Não, mas essa risadinha eu te conheço há 20 anos, cara. Essa risadinha eu sei o que é. Relaxa. Bom, ela... Não, mas ela é casada, fique tranquilo, não é nada disso, não. Não falei nada, pô. Não, mas ela disse que achou o Gabriel bem engraçado, ela gostou bastante do Dimitra, ela topou participar com a gente, uma moça bem humilde, assim, né? Então ela topou gravar com a gente, acho que vai ser bem divertido, ela tem um jeito também de ser bem descontraído, de gravar e tudo mais, acho que vai ser bem legal. Ela vai falar um pouco da carreira dela de modelo, né, como é que foi pra esse ela ser Miss da cidade e tudo mais, né, e a gente também talvez receba o pessoal da comissão do torneio, do concurso, melhor dizendo. Torneio, não é torneio, é concurso de Miss, né. Então eles também vão estar aqui com a gente conversando também como é que foi a organização desse evento, né, que aí trouxe as mulheres mais bonitas de São José dos Pinhais, e como é ser a mulher mais bonita, eleita a mulher mais bonita de São José dos Pinhais, ela vai estar falando um pouco da carreira dela e tudo mais, né. E é isso, a gente também vai ter o nosso especial de tempos de faculdade, vai chamar nossos amigos de faculdade aqui para conversar em breve, e também vamos ter o coach de relacionamento, que vai estar aqui com a gente em breve também, as datas ainda vão ser divulgadas. Exatamente. Bom, a gente, como eu falei, a gente vai deixar as redes sociais da Amy e da Strategy na descrição. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.